Glórias a Deus, a paz do Senhor. Vamos abrir os nossos corações. É com alegria que nós nos unimos mais uma vez para aprendermos com a palavra de Deus. Como sempre, né? Pega a sua Bíblia na mão e vamos aprender, vamos ouvir, vamos ver o que Deus tem para mim, para você, para cada um de nós nesse momento mais que especial. Com essa alegria no coração que nós trazemos mais uma pregação. Você que está me ouvindo, você já ouviu falar de salvação, de vida eterna? Ah, pastor, eu já ouvi. E você, está preparado? Você vai poder dizer, ah, pastor, eu já estou salvo? Verdadeiramente conhecemos a palavra, conhecemos o Evangelho de Cristo? Porque hoje, para nós temos a certeza de que nós estamos salvos, e que nós seremos salvos, é a palavra certa, nós temos que estar firmados nos caminhos do Senhor, numa igreja verdadeira, liderados por um pastor, um apóstolo, um bispo verdadeiro, que prega um evangelho verdadeiro, que vai nos libertar de nossos pecados. E quem nos liberta não é o homem, não é a mulher, é a própria palavra de Jesus Cristo que entra em nossos corações e diante do temor a Deus a gente obedece e assim somos libertos de toda a iniquidade e de toda a transgressão. Então, neste exato momento, eu quero trazer uma palavra para que nós possamos prestar atenção. Porque muitas vezes nós falamos assim, eu estou salvo, se eu morrer agora eu já vou para o céu, se eu morrer Jesus me leva, ou às vezes a pessoa morreu, você fala, foi para a glória, Deus resgatou, Deus levou, Deus tirou do meio de nós, né? Deus levou para si, amém. Aqueles que obedecem santidade ao Evangelho de Cristo, de acordo com a palavra de Jesus, realmente, se nós morrermos na obediência, seremos salvos. Ninguém está dizendo que não. Mas o que nós vemos é que muitas vezes nós temos uma garantia, né? Ou melhor, nós acreditamos num algo que não é real. Porque nós acreditamos num algo que a própria Bíblia está contestando aquilo que você acreditou. E o que é mais valioso? Acreditar na sua tese ou acreditar na palavra de Deus? Porque a palavra de Deus salva, a sua tese não. A palavra de Cristo salva. A tese de homem e de mulher não salva ninguém. E nem a sua própria tese. Então eu queria trazer aqui, num momento especial, para você parar para se analisar e raciocinar um pouquinho do seu espiritual diante de Deus. Para ver se verdadeiramente nós podemos dizer que hoje, se Jesus vier, Ele me salva, Ele me leva para o reino dele. E por quê? Porque a obediência da palavra de Jesus Cristo é a predominância para a nossa salvação. A cobrança que Jesus vai ter para nós, no dia do juízo final, é a obediência da palavra dele. O que ele vai usar de base para o julgamento é a palavra dele. É o que ele deixou para nós, o próprio Jesus Cristo. Então hoje, nós vamos ver. Porque muitas vezes, nós não queremos aceitar as palavras de Jesus. Nós não queremos aceitar as doutrinas, os mandamentos de Jesus. E você acha que doutrina de Jesus é cabelo e saia? Você está muito enganado, meu irmão. A doutrina de Jesus é toda a pregação de Mateus até Apocalipse, que é a revelação. Sai dessa de sair cabelo e obedece à Bíblia. Obedece à palavra. Todinha de Jesus, porque toda a palavra de Cristo é toda a sua doutrina para que a igreja dele possa ser salva. Não é a igreja minha, nem tu, é dele. Então nós vemos hoje que não queremos aceitar nem ouvir mais as palavras de Jesus, a não ser selecionar as bênçãos, a vitória e a prosperidade. Agora a obediência, a santidade, se libertar de seus pecados, as condenações, nós não queremos mais ouvir. E com isso nós nos afastamos de Cristo. Porque se eu e você não obedecermos ao Evangelho de Jesus, nem eu nem você seremos salvos. Não adianta querer obedecer às leis de Moisés, ou a lei dos profetas, ou a lei que durou durante os reinados, que é a mesma lei de Moisés, e querer ser salvo por ela. Porque eu não sou salvo pela lei de Moisés. Eu não sou salvo pelas promessas do Velho Testamento. Eu sou salvo pela obediência do Evangelho de Cristo. Eu sou salvo pela graça e não pelo Velho Testamento. E muitos de nós se afastamos da graça de Cristo para andar no Velho Testamento, como se voltássemos para trás. Como se tirássemos de cima de nós a cruz de Cristo e voltasse na caducidade da lei. Então preste atenção, que para eu e você, para todos nós sermos salvos, a predominância é aceitar e obedecer e viver a palavra de Deus. Porque se nós não aceitarmos, nós não obedecermos, se nós não praticarmos a palavra que Jesus nos deixou,
nós seremos lançados no inferno pelo próprio Jesus. E não é eu que digo, é a Bíblia, é a palavra. Isso mediante igreja e mediante placa. Porque Jesus não vai julgar placa e nem igreja. Ele vai julgar as pessoas. 2 Coríntios 5,10. O que importa é que cada um de nós compareçamos diante do tribunal de Cristo para receber aquilo que tivemos feito pelo meio do corpo. Fez o bem, receberá o bem, o céu. Fez o mal, receberá o mal, o inferno. Então vamos aprender para você ver a importância de nós pregarmos o Evangelho de Cristo, a importância de ouvirmos o Evangelho de Cristo e a importância de vivermos e praticarmos o Evangelho de Cristo se quisermos verdadeiramente ser salvo por este mesmo Jesus Cristo. Porque se nós não obedecermos o Evangelho de Cristo, se nós ignorarmos o Evangelho de Cristo, se nós não aceitarmos o Evangelho de Cristo, nós seremos lançados diretamente no inferno por esse mesmo Jesus Cristo que muitos dizem servir, mas que não querem obedecê-lo. Vamos ver na Bíblia? 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 37 e 38. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. E se alguém ignorar, será ignorado. Então, quando nós falamos do Evangelho de Cristo, nós estamos falando da palavra de Jesus. De Mateus até o livro de Judas e Apocalipse, que é a revelação. E toda a palavra que está ali é o Evangelho de Cristo. É os mandamentos de Jesus Cristo para a sua igreja. Ou melhor, é os mandamentos de Deus através de Jesus Cristo e do seu Espírito para a igreja ser conduzida para ser salvo. Como Jesus sempre nos alerta e nos fala. A palavra que eu vos tenho dito não é minha, mas sim do Pai que me enviou. Quer dizer, Deus preparou, ensinou Jesus, e Jesus veio e trouxe tudo aquilo que Deus passou para ele, e ele passou para nós. Por isso ele digo, a palavra que eu vos tenho dito não é minha, mas sim do Pai que me enviou. Então, se nós ignorarmos o Evangelho de Cristo, a pregação do Novo Testamento, se nós ignorarmos as cartas, os ensinamentos, a doutrina, a base do alicerce da Igreja de Cristo para ser salvo, nós seremos ignorados no dia do juízo final. E hoje, às vezes, a gente prega essa palavra, a pessoa fala, não concordo, eu não aceito, isso é para Pedro, isso é para Paulo, isso não é para agora, isso é para Coríntios, isso é para Efésio. Um monte de desculpa. E desculpas esfarrapadas, que você talvez pode convencer a você mesmo, convencer as pessoas, mas você não vai conseguir convencer a Jesus com essas desculpas, porque nós não conseguiremos entrar no reino de Deus com desculpas. Ele é bem claro. Quem se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. E todo aquele que ignorar essa palavra e não querer obedecer será ignorado. Eu não quero ser ignorado. Você quer? Não. Então vamos obedecer ao Evangelho de Cristo. Vamos dar ouvido mais à palavra de Cristo. Olha o que a Bíblia diz também. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 8. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 8. Desarte. Quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o Espírito. Quer dizer, quem rejeita essas coisas, não está rejeitando a homem. Ou melhor, quem rejeita esta palavra, esta pregação, este ensinamento, não está rejeitando a homem, está rejeitando o próprio Deus, que também vos chamou a paz e vos dá o Espírito Santo. Então, nós temos que entender, ovelhinhas, que devemos abrir os nossos corações para obedecer a palavra. Temos que entender que devemos abrir os nossos corações para obedecer o Evangelho de Cristo. Porque se nós ignorar, seremos ignorados. E quem rejeita o Evangelho de Jesus Cristo, rejeita o próprio Deus. E você não quer rejeitar, quer? Não, então vamos aceitar. Pastor Guegurucci, mas é difícil? Não é. Parece ser difícil, mas não é. Basta se esforçar, basta se dedicar, basta você abrir o seu coração e você vai ver o quanto Deus vai trabalhar e abençoar as nossas vidas. Se esforce, você consegue. Jesus, ele diz, eu venci o mundo. E se vós esforçai-vos, perseverai-vos, vós vencereis também. Olha o que a palavra diz também, para abrir os nossos olhos. Segunda epístola de João,
capítulo 1, versículo 8. Segunda Epístola de João, capítulo 1, versículo 8 e 9. Acautelai-vos, para não perderes aquilo que temos realizados com esforço, mas para receberes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina de Cristo, esse tem tanto Deus Pai quanto Deus Filho. Tá vendo? Tome cuidado, para nós, nos dias de hoje, como igreja, não perdermos aquilo que os apóstolos, usados pelo Espírito, se realizaram, deram a sua própria vida e com muitos esforços, para escrever essa palavra, para recebermos completos galardão. Porque ele diz, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Moisés, não. Todo aquele que ultrapassa as leis de Moisés, não. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, esse não tem Deus. E todo aquele que não permanece na doutrina de Moisés, não. Todo aquele que não vive nas leis de Moisés, não. Todo aquele que não pratica, todo aquele que não vive, todo aquele que não permanece na doutrina de Cristo, esse não tem Deus. Eu vou ler de novo, no versículo 9. Segunda Epístola de João, capítulo 1, versículo 9 agora. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Então todo aquele que não permanece na doutrina de Jesus Cristo, esse não tem Deus. Viu como o inimigo engana a gente? O inimigo está tirando as pessoas do Evangelho de Cristo, das doutrinas de Cristo, que é para conduzir a igreja de Cristo para a salvação, que é o Novo Testamento. E o Satanás está enganando as pessoas, fazendo com que as pessoas vivam e praticam mais as promessas e as regras das leis que Deus usou para Moisés, do que o povo se alicerçar no Evangelho de Cristo. E ele está dizendo, todo aquele que ultrapassa, ou não permanece, quer dizer, não pratica, não vive o Evangelho de Jesus Cristo, esse não tem Deus, não tem salvação. Mas aquele que permanece e obedece ao Evangelho de Jesus, esse tem tanto Deus Pai quanto Deus Filho. Abre os olhos. O que estão te pregando? As leis de Moisés ou o Evangelho de Cristo? Olha o que a palavra diz. Em 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8 e 9. Em chama de fogo e vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estes sofrerão penalidades de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Fala, Deus! Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus. Pastor, eu conheço a Deus. Quem conhece a Deus, conhece toda a palavra. Você conhece a Deus ou sabe que Deus existe? Sabe que Jesus existe? Porque quantos de nós falamos que conhecemos a Jesus, conhecemos a Deus, e se conhecemos verdadeiramente, por que praticamos tantos pecados para entristecer o próprio Deus que nós conhecemos e dizemos servi-lo? Porque a maioria pratica um pecado porque não conhece a própria palavra de Jesus. E tristeza disso, que infelizmente é igual às escolas, né? As crianças estão na escola e não sabem escrever. E o crente está na igreja, mas não conhece a palavra de Deus. Tomando em chama de fogo e vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus, estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face e da glória do seu poder. Então as pessoas que não obedecem ao Evangelho de Cristo, não aceitam as pregações do Evangelho de Cristo, não querem viver o Evangelho de Cristo, criam desculpas para não obedecer o Evangelho de Cristo, serão banidos da face e da glória do seu poder. E quem vai banir não é eu, não é fulano, não é ciclano. Quem vai banir é o próprio Deus, é o próprio Jesus. Olha o que a palavra nos ensina para encerrar, em Evangelho de João, capítulo 12, versículo 48. O que Deus está querendo ensinar para nós hoje? Que muitos de nós já não queremos mais ouvir o Evangelho de Cristo, as pregações do Novo Testamento,
nós não queremos mais os ensinamentos de Jesus. É para Pedro, é para Paulo, é para Coríntios, é para Efésios, é para aquele tempo, não é para nós, é para o tempo de Jesus. E estamos ignorando. O diabo está tirando o povo da pregação do Evangelho de Cristo, que salva, e levando o povo para antes da cruz de Cristo, como se a cruz de Cristo fosse à toa, para viver o povo, para pregar, viver e obedecer o Velho Testamento, que são os mandamentos que Deus deu para Moisés e para aquele povo antes da cruz de Cristo. E com isso, o povo vai perder a salvação. Porque no dia do juízo final, você não vai ser julgado pela obediência ou pela desobediência da lei de Moisés. Você vai ser julgado pela obediência ou desobediência pela lei de Cristo. Abre os olhos. Evangelho de João 12:48. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no dia do juízo final. Então, muitas vezes, o Evangelho de Jesus Cristo, que nós não queremos aceitar, não queremos viver, não queremos ouvir, ou que já não pregam mais para nós, este Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que será usado para o dia do juízo final nos julgar. Essa Bíblia vai ser aberta e nós seremos julgados de acordo com este Evangelho de Cristo, a qual muitos ainda, no dia de hoje, não querem aceitar. Então eu não estou aqui para te criticar, e sim para aprendermos com a palavra de Deus. Você não quer ser salvo? Eu também quero. Você não quer o reino de Deus? Eu também quero. Todos nós queremos. Mas para isso, nós não podemos mais ignorar o Evangelho de Cristo, não podemos mais fechar os olhos para a pregação de Jesus Cristo, nós não podemos mais deixar de obedecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque se nós o fizermos assim, Ele vai cobrar de nós e o próprio Jesus vai nos lançar no inferno por não obedecermos a palavra dEle. E seremos julgados por essa própria palavra que muitas vezes nós não queremos ouvir, porque ela corrige os nossos pecados. Eu te amo em Cristo Jesus, venha congregar conosco e até o próximo vídeo.